Olá, igreja, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Juntos para mais uma quarta da bênção, para a honra e glória do nosso Deus, né? Nessas horas eu queria dar aí, ó, todo mundo batendo palmas para o nosso Deus, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de aplausos, né? E estamos aqui por Ele, eu estou aqui por Ele, né? Com gratidão, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, misericordioso. Eu te convido para orar comigo, para a gente iniciar mais uma quarta da bênção, né? Com a série A Bênção em Servir a Deus. E realmente é uma bênção. Então a gente vai estar falando sobre este tema, tá? Mas antes eu te convido a orar com um coração humilde, sincero e grato, pedir perdão pelos pecados, né? Que a gente não venha entrar na presença do Senhor com o coração amargurado, chateado, mas que a gente se humilhe para Ele, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, como é bom, Senhor, estar na Sua presença, Senhor, glórias a Ti. Nós te convidamos, Senhor, para mais uma quarta da bênção, que essa palavra, Senhor, transforme vidas, ó Pai, transforme vidas, que essa palavra, Senhor, venha falar comigo, com a sua igreja, Pai, que essa palavra, Senhor, ela venha nos despertar para o novo do Senhor, para o que o Senhor tem para mim, para o que o Senhor tem para o seu povo, em nome de Jesus, amém. Justo agora, entrou gente aqui do lado, igreja, e é assim, teve o dia todo, na hora que eu parei, então eu tenho que falar até um pouquinho mais baixo, né, para não atrapalhar o coleguinha, e o coleguinha aqui também pode ser que vocês escutem algumas conversas, tá, mas vamos lá, igreja, o Senhor está aqui, Ele está aí, o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está aí, você crê? Então, na semana passada, nós falamos sobre a importância de conhecer a Deus, de conhecer a Cristo, né? Porque seria muito fácil, simplesmente eu quero trabalhar na obra, tá, mas eu quero trabalhar para quem? Né? Qual que é o meu propósito? O que eu quero fazer? Né? Será que é isso mesmo? Então, assim, nós precisamos conhecer, ter intimidade com Deus, entregar nossa vida para Ele, a liberdade para Ele dirigir a nossa vida e a gente servir a Ele em espírito e em verdade, né? Porque servir a Deus, como eu falei, não é de qualquer maneira. Não é simplesmente, né, vou lá, vou fazer, mas eu tô com o coração sujo, eu chego em casa, eu brigo, eu grito, eu bato nos filhos, ou, né, enfim, N situações, desejo a morte do chefe e por aí vai. Aí não adianta, igreja, aí não adianta. Não tô falando que a gente não peca, né, mas que a gente queira deixar o Senhor conduzir a nossa vida e trabalhar em nós, né? Quando a gente conhece a Ele e tem a sensibilidade para ouvir a voz dele, a gente começa a ouvir o que a gente precisa mudar, onde a gente precisa ser transformado e por assim vai, tá? Então, servir a Deus também implica em seguir o que Ele manda, né? Então, aqui a gente vai falar de obedecer os seus mandamentos. E aí eu quero ler João 14, 21, que diz: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também a amarei
e lhe mostrarei quem sou. Então você tá vendo? Precisa obedecer aos mandamentos, provar que ama ele, né? E ele vai se achegar. Entendeu, igreja? E tem outra coisa, né? O que mais fala, assim, um dos principais ali, os 2 primeiros mandamentos, né? Lá em Mateus 22, do 35 ao 40, né? Deixa claro que é fundamental amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Igreja, servir a Deus implica em servir ao próximo. Como eu quero servir a Deus, mas eu odeio o meu próximo, mas eu faço intriga, mas eu julgo, eu aponto. Igreja, quem está de pé, vigie para que não caia. Quem somos nós para julgar o irmão? Nós temos que orar pela vida do irmão. Então, servir a Deus implica também em servir ao próximo. Não é verdade? Todas as instruções que vemos na Bíblia estão ligadas a esses 2 fatores. É interessante perceber que a partir destas 2 ordenanças, podemos nortear todas as nossas situações do nosso cotidiano. Porque, igreja, a gente vive em contato com o próximo. Nós vivemos em contato com o próximo. Muitas vezes existem conflitos dentro da igreja, em cima do altar. Mas o que eu estou fazendo com isso? Será que eu estou apontando, eu estou amaldiçoando ou eu estou orando? Então, igreja, não alimente o rancor, o ódio no coração. Ore, decida, né? Liberar, limpar o seu coração, peça ajuda para o Espírito Santo, mas ore pela vida do próximo, né? Mesmo aquele, né, que muitas vezes implica com você, te amaldiçoa, ou sei lá, qualquer outra coisa, não sei como que tá sendo a sua situação aí, tá? Ninguém é perfeito, somente o nosso Senhor. Então, por isso que é Ele quem vai julgar, não somos nós. Nós precisamos orar, tá? Outra coisa, fale de Jesus para outras pessoas, né? Então, servir a Deus implica em seguir os mandamentos, né? E falar de Jesus para outras pessoas, né? Como em Marcos 16, verso 15 diz, né? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Não perca a oportunidade, igreja. Fale das maravilhas do Senhor. Não esqueça o que o Senhor já fez na sua vida. Entendeu? Que a gente não seja como o povo lá do Egito, né, que estava indo para a Terra Prometida, que esqueceu de tanta coisa que o Senhor fez. Eles viram, né, milagres, prodígios do Senhor, mas esqueceram. Entendeu? Então não esqueça do que o Senhor fez e está fazendo na sua vida, tá? Testemunhe, tá? Deus quer que todas as pessoas sejam salvas e é por isso que aqueles que servem a Ele precisam se empenhar na missão de falar seu nome e sobre o seu amor a todos, tá? Essa situação, né, o falar, inclusive, é uma forma de amar ao próximo. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa seja salva, entendeu? O evangelho é uma boa nova, tá? Ele é presente, igreja. Então, é algo precioso que a gente está entregando para alguém. Falar das maravilhas, falar do Senhor, falar da palavra dele, é algo precioso que nós estamos entregando. Ah, mas eu não vou falar não, aquela pessoa já nem tem jeito mais. Tem sim. Tem sim. Quem sabe se a pessoa tem jeito ou não é o Senhor, não sou eu e não é você. Nós precisamos fazer a nossa parte. Amém?
Servir a Deus espalhando o amor dele é um grande privilégio. Quando fazemos isso, estamos participando ativamente da missão, tá? E reconhecendo a importância do seu sacrifício na cruz. Aqui, tenha alegria em servir a Deus. Igreja, servir a Deus não tem que ser um peso e nem um fardo para ninguém, tá? Lá em Salmos 100, verso 2 diz, né, para a gente servir ao Senhor com alegria e não por obrigação e não para se aparecer. Amém? Aqui. Devemos entender que caminhar com Cristo não deve ser um peso, mas um motivo de alegria e satisfação. Temos diversos motivos para nos alegrarmos com o Senhor, independente das circunstâncias. Um dos motivos, vou falar alguns motivos. Por nossa salvação por meio da graça, pela possibilidade de nos conectarmos a Deus por meio de Jesus, Espírito Santo, pela vida e pelo cuidado diário que o Senhor tem conosco. Quantos livramentos o Senhor nos dá que a gente não tem nem noção, aos nossos filhos, cônjuges, família, entende? Pela esperança de uma vida eterna com Cristo no céu. Só aí já diz muito, né? Quando servimos com alegria, entendemos que a presença de Deus é o suficiente para estarmos satisfeitos. Quando a gente se preocupa verdadeiramente com o reino, Ele acrescenta tudo. Ele acrescenta tudo. A gente não tem que se preocupar. Se preocupa com o reino, em servi-lo, em amá-lo, entendeu? E as demais coisas Ele vai fazer. Enquanto você dorme, enquanto eu durmo, Ele trabalha por nós. Inclusive no coração de pessoas, tá? O motivo principal de nosso contentamento deve estar no que o Pai já nos deu, salvação e vida eterna, né? Isso supera qualquer coisa. E lógico que a gente tem que também fazer por onde. Deus faz a parte dele e eu faço a minha. Não é de qualquer jeito que eu vou achar que já tá tudo certo também, né? Que eu posso sair pecando, que eu posso estar na iniquidade. Não é assim, igreja, né? Não é assim. Glorifique a Deus com suas ações. Por fim, mais uma forma de servir a Deus verdadeiramente é glorificar a Ele por meio das nossas ações cotidianas. Se a gente come, se a gente bebe, o que a gente faz é para a glória de Deus. Amém? Aqui, ser uma pessoa cristã vai além de ir para a igreja, isso a gente falei lá na outra semana, além de ir para a igreja e além de ser conhecedor da Bíblia, né? O principal é que aqueles que estão ao nosso redor consigam ver Deus por meio de nossas vidas e nossas atitudes. Nossas atitudes falam. Por quê? Tem pessoas que eu não consigo pregar, não dá nem a liberdade, né? Mas a minha atitude vai falar. O meu comportamento vai falar. Eu sou um testemunho vivo de Deus aqui. Amém? Você também. Quando somos um testemunho vivo de quem Deus é e do que Ele pode fazer, estamos servindo a Ele automaticamente, tornando-os embaixadores da palavra dEle, né? Por isso é fundamental entender os ensinamentos do Senhor e pedir ajuda a Ele para viver uma vida de devoção e verdadeira adoração. Igreja, eu preciso ter uma vida íntima com o Senhor. Eu preciso ser testemunho vivo, obedecer os mandamentos. E, né, como que eu faço tudo isso? Uma vida diária de devocional. Palavra, né, vigiando o meu comportamento, vigiando a batalha que acontece aqui na mente, que é o que o inimigo quer fazer. Tudo começa aqui na mente e vai descendo para o coração. Então, se a gente vê que algo errado, que não condiz com a palavra, está acontecendo aqui,
eu já preciso, opa, isso aqui não vem de Deus. Entendeu? Então, igreja, uma vida de devocional ao Senhor, para que a gente consiga servir a Ele. Porque eu vou te falar uma coisa muito séria. Servir a Deus não salva, tá? Mas eu posso servir em espírito e em verdade. Aí sim, uma vida de obediência. Aí sim, em espírito e em verdade. Não adianta servir de qualquer jeito, ainda mais sendo conhecedor da verdade. Queira servir verdadeiramente, de coração, de corpo, alma, espírito, enfim. Amém, igreja? Essa é a palavra de hoje. Que você seja edificado, reflita. Sabe, igreja, eu fico pensando, eu estava olhando aqui os vídeos, e o vídeo da semana passada, né, que fala, é a série, né, A Bênção em Servir a Deus. Teve 11 visualizações, poucas visualizações em visto de outros. Por quê, igreja? Porque sou eu que tenho que dar, desprender para o Senhor? Será que se estivesse falando de é só vitória, Deus está liberando uma bênção, será que teria mais visualizações? Só que as pessoas não têm noção do quão precioso é. As pessoas não têm noção de que quem serve a Deus é honrado. Deixa eu ir aqui em cima rapidinho, ver um versículo aqui. Em João 12:26, quem quiser me servir, siga-me. Onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E o meu Pai honrará a todos que me servem. Igreja, quem serve ao Senhor verdadeiramente será honrado por Ele, tá? E Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, eu estarei de volta com mais uma Quarta da Bênção. Deus te abençoe.